Para esta nossa aula de ciências, nós vamos voltar no assunto que foi enviado na aula passada, na verdade, na aula retrasada, que é o assunto sobre a água. Veja aqui, foi enviado no dia 14 de outubro, numa quinta-feira, e naquela oportunidade eu havia dito para vocês que esse texto não tem no livro de ciências, porque, como o próprio nome diz, é uma parte integrante do assunto que estamos estudando, que é sobre a água. Vou mostrar para vocês lá no grupo. Vejam aqui, ó, dia 14 de outubro, eu enviei a atividade e nesse áudio eu requisitei que vocês copiassem no caderno, fizessem a leitura e que na aula seguinte eu iria fazer um vídeo explicando mais detalhadamente esse assunto. E é essa aula de ciência, que será dividida em duas partes, é justamente para isso. A primeira é a explicação desse assunto, que eu vou explicar aqui no slide. Acompanhe comigo. Então, aqui a água, um líquido precioso. Inclusive, todos os seres vivos, incluindo animais e vegetais, não vivem sem esse líquido precioso. E vocês já devem ter escutado nos noticiários que nós estamos vivendo uma crise hídrica, uma crise da água. Então, no futuro, imagine daqui a 100 anos, como será difícil se nós não cuidarmos da água, porque um dia ela vai acabar se nós não tratarmos, não pouparmos. Um dia a água vai acabar. E apesar de que aqui no Brasil tem uma das maiores reservas hídricas do mundo, mesmo assim nós já sofremos com a crise da água, com a falta de água. E se nós aqui não tivermos essa consciência e evitarmos desperdícios, daqui a 50, 100 anos nós não teremos água potável para beber. Viveremos como acontece em muitos povos da África, por exemplo. Então, vejam lá o que diz no assunto. Tudo que aparecer aqui nessa apresentação tem lá naquele assunto que eu enviei para vocês no dia 14. Vejam lá, ó. A maior parte da superfície terrestre é coberta pela água. Então vejam aqui, temos um mapa, um planisfério do planeta Terra. E vejam que isso daqui ilustra exatamente aquilo que eu acabei de ler no primeiro parágrafo, de que a maior parte do planeta Terra é coberto por água. Tudo isso aqui que está em azul é água salgada, água dos oceanos. Já estudamos sobre os oceanos, acho que vocês devem lembrar. E também nessa parte aqui, cor da pele, que são os continentes. Até mesmo aqui tem água, que estão acumulados em lagos, como nós podemos ver aqui, ó. Lagos, lagoas, rios, igarapés. E é por isso que lá no assunto diz que a maior parte da superfície terrestre é coberta pela água. E onde é que estão essas águas? Olha aqui, ó. Além de estar nos oceanos, nos rios e nos lagos, a água é encontrada no ar também. Nós vimos isso quando estudamos o ar, que foi o assunto do mês passado. Também no subsolo, ou seja, embaixo do solo, embaixo do chão, que é aonde existe eu vou falar entre aspas aqui, um rio que passa embaixo da terra, que é chamado de lençóis freáticos. Quando nós cavamos, por exemplo, um poço artesiano, a bomba ela puxa essa água para as caixas d'água desses lençóis freáticos, desse, entre aspas,
rios que passam no subsolo, ou seja, embaixo da terra. E também existe água no corpo dos seres vivos, ou seja, todos os seres que têm vida, incluindo os animais e os vegetais. Por exemplo, no corpo humano, olha aqui, ó, mais da metade do peso de uma pessoa é devido à água que ela possui no corpo. Então, se uma pessoa pesa 50 quilos, mais de 25 quilos, ou seja, mais da metade do peso, é água. Interessante, né? Para nós podemos perceber o quanto a água é um líquido precioso. Sem ela, nós não podemos viver. Inclusive, quando a NASA, que é a Agência Espacial Americana, ela busca por vida em outros planetas, primeiramente ela busca encontrar água. Se ela encontrar água, com certeza, por se tratar de um líquido que está relacionado com a vida, se algum planeta tiver água em estado líquido, com certeza ali tem vida nesse planeta. Vamos em frente? Vejam aqui, ó, a utilidade da água. Para que é que serve a água? Para uma infinidade de coisas, e isso nós percebemos no nosso dia a dia. Por exemplo, ao acordarmos, quando vamos escovar os dentes, precisamos da água. Os nossos pais, para fazer o café da manhã, precisa da água. Quando vamos tomar banho, precisamos da água. Lavar os alimentos, enfim, a água, como o próprio título diz, é um bem precioso. E a gente pode perceber a importância da água quando, por exemplo, falta água em nossas casas. A perturbação que isso causa. É por isso que é importante de nós termos essa consciência ambiental e utilizar a água de modo consciente, ou seja, não desperdiçando. E nós vamos ver aqui algumas utilidades da água. A água é um importante elemento para a vida na Terra, aquilo que eu falei logo anteriormente. Ela é um dos nutrientes necessários aos seres vivos e também é usado para produzir energia elétrica. A nossa principal matriz energética, ou seja, que gera energia para os nossos lares, ela vem da produção das usinas hidrelétricas. Nós temos aqui um desenho que mostra que um rio, quando as comportas são abertas aqui, a água passa numa velocidade tão grande que ela faz girar um motor e esse motor produz energia para o gerador que logo em seguida é enviado para os fios elétricos. Basicamente é assim que funciona. Então essa é a nossa principal matriz energética. E como eu falei para vocês, nós estamos numa crise hídrica, as águas dos rios estão baixas, é por isso que as nossas contas de energia estão vindo muito altas. Justamente por isso, para compensar essa deficiência das baixas no leito dos rios. Uma outra utilidade para a água, olha aqui, é os transportes de mercadorias e pessoas. A maioria das mercadorias que vêm de outros países, ela vem por grandes embarcações. E também quando, por exemplo, as pessoas servem para as pessoas quando elas precisam viajar, principalmente na nossa região, onde tem muitos rios. O transporte pela água, pelos rios, chega a ser vital. A gente pode ver isso nos ribeirinhos, por exemplo, que eles utilizam, como nós utilizamos as ruas e avenidas aqui. Os rios, os igarapés, são para os ribeirinhos, e esses povos que vivem aí do outro lado do rio são a rodovia deles, a rodovia fluvial. Outra, a irrigação de lavouras. Os alimentos que chegam às nossas mesas, eles precisam ser irrigados, ser molhados, para que eles possam florescer e crescer. E isso, a água é um principal elemento para que isso aconteça. Também no combate ao fogo, ainda é utilizado a água, os bombeiros utilizam.
para lavar e cozinhar os alimentos, como eu falei para vocês. E também ajudar na higiene das pessoas e do ambiente. E esses aqui são apenas 6 exemplos, está no assunto, da importância da utilização da água na vida de todos nós, pessoas, dos demais animais e dos vegetais também, como nós estamos vendo aqui na lavoura, por exemplo. E sobre as propriedades da água, ou seja, aquilo que compõe a água. Olha lá. Podemos ver e sentir a água. Diferentemente do ar, que foi aquilo que nós estudamos no assunto passado, nós não podemos ver o ar, mas nós podemos sentir. Já a água, por ser algo que a gente pode ver, ao mesmo tempo a gente pode sentir. E vejam lá, a água pura, vejam aqui esse nome aqui, pura. Deixa eu dar uma grifada aqui. A água pura, guarda esse nome aí. Ela é transparente. Então, se a água não for transparente, ela não é pura. A água pura também não tem cor. A água pura não tem cheiro e nem gosto. Então, quando a água pura ela é transparente, não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto, nós dizemos que essa água ela é potável. Mas falando em propriedade, vejam aqui, ó, incolor. O que significa incolor? Quando a água ela é incolor, quando ela não tem cor. Mas se a água tiver uma coloração amarela, por exemplo, ela é pura? Não. Ela pode ser, sei lá, um suco de abacaxi. O que eu estou querendo dizer é que quando a água ela é pura, ela é transparente. E se ela é transparente, ela não tem cor. E como é que nós dizemos o nome da propriedade que não tem cor? Incolor. O que é incolor? É que não tem cor. Entendido? Agora, quando a água também ela não tem cheiro, a água pura ela não tem cheiro. E quando ela não tem cheiro, nós dizemos que ela é inodora. Atenção, guardem essas 3 palavras aqui, ó, que eu estou indicando aqui. E também a água pura não tem gosto. E quando ela não tem gosto, nós dizemos que ela é insípida. Então, se você toma uma água incolor, inodora e insípida, você está tomando uma água pura. Vejam lá, ó, a água pura, que é aquela água própria para o nosso consumo. Quando nós bebemos água, por exemplo, para saciar a sede, nós tomamos uma água pura. Nós temos ainda o privilégio de tomar a água pura, coisa que, por exemplo, o pessoal do continente africano não tem. Eles tomam qualquer tipo de água, que não é pura porque ela tem cheiro ruim às vezes, porque eles tomam a mesma água que os outros animais tomam. Ela tem um gosto ruim porque os insetos, os outros animais fazem cocô ali, mas como é a única água que existe para eles, eles têm que tomar, porque senão eles morrem de sede. Já nós não, nós temos o privilégio de ainda tomar uma água pura, que é aquela água que nós consumimos. E essa água pura, ela é chamada de água potável. Se eu perguntar para vocês numa prova, eu vou perguntar o que é uma água potável, é água pura, que não tem cor porque ela é incolor, não tem cheiro porque ela é inodora e não tem gosto porque ela é insípida. A água pura, ela é transparente. Ok? Entenderam o que são as propriedades da água? Quais são as propriedades da água? Incolor, inodora, insípida. Guardem bem essas informações. E a composição da água? Já ouviram falar do H2O? Inclusive tem até utilizaram essa composição para designar uma água que nós podemos comprar, colocar um gás só para ficar mais caro, mas eles utilizaram a fórmula da água, que é nosso título aqui é a composição. Olha aqui, ó. A água
é formada pela combinação de dois elementos, o H, que é a sigla do hidrogênio, e o O, que é a sigla do oxigênio. Por que é H2O, como nós estamos vendo aqui? Ó? Por que é H2O? Porque na composição da água existe duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se nós tivéssemos a oportunidade, por exemplo, de num laboratório pegar duas partículas de hidrogênio e juntar com uma de oxigênio, nós formaríamos a água, porque é assim que a água se forma na natureza. Vejam o que diz um parágrafo aqui. Ó. Na sua composição, entram duas partículas de hidrogênio para uma de oxigênio, que é H2O. Por isso, quando queremos representar a água, usamos essa fórmula, repetindo, H2O. O que é o H2O? É a composição da água, é a fórmula da água. Então, são duas partículas de hidrogênio para uma de oxigênio, que é o que diz aqui nesse parágrafo. Tá? Falando sobre os estados físicos da água. O que seria isso? Os estados físicos é que, dependendo da temperatura, é a temperatura que influencia o estado físico da água. Por exemplo, na temperatura ambiente, ou seja, a temperatura que nós estamos, a água ela fica no estado líquido. Um exemplo, um copo d'água, por exemplo, quando nós tomamos. Agora, quando a temperatura baixa, abaixo de zero, a água ela não consegue mais ficar no estado líquido, ela congela, que é a água no estado sólido. Agora, se a temperatura sobe, por exemplo, sobe acima de 100 graus, como é que a gente sabe que a temperatura chegou a 100 graus? A gente pode observar isso no dia a dia, quando nossas mães, nossos pais estão cozinhando, que a água ela fica fervendo, ou seja, fica borbulhando ali, quer dizer que a temperatura ali alcançou 100 graus. E quando isso acontece, quando a água alcança 100 graus, ela não consegue mais permanecer no estado líquido. Aí ela vira vapor, que é justamente aquela fumaça que a gente vê saindo quando a nossa mãe abre a tampa da panela e vê aquela fumaça subindo. É a água que virou vapor. Então é isso que é os estados físicos da água. Vejam lá. Ó. A água é encontrada na natureza nos três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Um exemplo de cada um: sólido. Um cubo de gelo, por exemplo. Você colocou um copo de água líquida, olha aqui, ó, água líquida, que é quando nós tomamos para matar a sede, por exemplo. Aí você coloca esse copo de água líquido lá no congelador, com o tempo, por causa da temperatura muito baixa que tem no congelador da geladeira, a água vai se solidificar, ela vai ficar dura, ela vai ficar sólida. Agora, se você pega essa água líquida e coloca no fogão, a chama vai esquentar essa água. Quando ela alcançar 100 graus, ela não consegue mais ficar no estado líquido, aí ela vira vapor, vira gás. Essas nuvens que nós podemos observar no dia a dia no céu, essas nuvens simplesmente é a água que evaporou devido à temperatura no planeta Terra. Então, é por isso que quando está muito quente, no dia está muito quente, acontece a água dos rios, lagos, lagoas, dos igarapés, até mesmo aquela água que se forma nas poças de lama em frente de casa, por exemplo. Se tiver muito quente, aquela água vai sumir dali. Como? Ela vai evaporar. E quando ela evapora numa grande quantidade, ela forma uma coluna de nuvem, que é aquilo que nós vemos no céu. E quando isso acontece, com certeza vai chover, porque quanto mais acúmulo de água no estado gasoso, quanto mais acúmulo,
É por isso que, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês. Vamos fazer de conta que tem uma poça d'água aqui. Está muito quente, a água ela vai evaporar, ou seja, ela vai sair do estado líquido para o gasoso. Então, quanto mais quente estiver o dia, essa água vai subir. Vai chegar o momento que ela vai estar tão pesada lá em cima, e quando nós vemos, por exemplo, a nuvem, que geralmente é branca, ficar cinza ou escura, a água ela continua evaporando, só que chega um momento em que ela não consegue ficar lá em cima em forma gasosa, em forma de vapor. Aí ela começa, ela se transforma novamente em líquido e começa a cair, que é o que nós vemos, nós conhecemos como a chuva. Isso é o ciclo da água que nós vamos estudar mais adiante na aula, nas próximas aulas. Então por isso que eu falei para vocês que quando está muito quente, em algum momento vai chover. Compreenderam essa parte aí? Tá, vamos lá. Então vejam lá, nas regiões mais frias da Terra, por exemplo, nos polos, Polo Norte e Polo Sul, e nas montanhas mais altas, a água se solidifica, isto é, vira gelo. Novamente, vou fazer aqui um desenho do planeta Terra, só para ilustrar o que está dizendo aqui. Planeta Terra. Vejam que os raios do Sol eles batem mais fortemente aqui no meio do planeta Terra. Aqui nos polos, o Sol ele bate de forma muito fraca. É por isso que aqui no Polo Norte e no Polo Sul, esses locais, por não serem tão frequentados pelo Sol, podemos dizer assim, é muito frio. É por isso que tem, como nós estamos vendo aqui na imagem, grandes blocos de gelo, porque a água se solidifica. E também em cima das grandes montanhas, quanto mais próximo aqui do sopé da montanha, mais quente é. Deixa eu colocar aqui o que é de quente. À medida que vai subindo, vai ficando frio, o ar vai ficando rarefeito e por causa do frio há um acúmulo também. A água que fica aqui no topo da montanha, ela se congela. Entenderam? É isso que diz nesse parágrafo aí. Vamos continuar. Veja aqui, ó. Além das geleiras, tá faltando um S aqui. Além das geleiras, a neve e as chuvas de granizo, que é quando chove bloquinhos de gelo, são exemplos na natureza de água no estado sólido. Então, esse daqui foi exemplo do estado sólido. Vamos ver aqui agora exemplo do estado líquido, quando a água está no estado líquido. Dos três estados, vejam aqui, ó, sólido, líquido e gasoso, a água se encontra em maior quantidade no estado líquido. Vejam lá, ó. No estado líquido, a água é encontrada em grande quantidade, aquilo que eu acabei de dizer, que está nos rios, nos lagos, nas marés e nos oceanos. É nesse estado que a água existe em maior abundância na natureza, ou seja, é nesse estado que a água existe em maior quantidade. Já a água no estado gasoso é encontrada na atmosfera. Nós estamos vendo aqui nesse desenho essa seta indicando a água evaporando por causa do calor do Sol e ela se acumula lá na atmosfera, como diz aqui, ó. Sob a ação do calor, uma parte da água dos rios, dos lagos, das marés e dos oceanos evapora, isto é, transforma-se em vapor de água, passando do estado líquido para o estado gasoso. Viu? E dessa forma, vejam lá, ó,
aqui o que eu acabei de ler. Como eu falei, toda essa parte do assunto que eu enviei para vocês está lá naquilo que eu acabei de explicar. Então essa é a explicação do assunto. Eu vou fazer na próxima aula uma atividade sobre a água e o ar, que foi o assunto da aula anterior. Tá? Assistam esse vídeo, tirem a dúvida de vocês e estudem.